Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje estou aqui para trazer para vocês um case de inbound B2C, né? Mas em um formato um pouquinho diferente, né? Muita gente me pediu esse case e ao invés de simplesmente trazer resultados, mostrar uma estratégia que já foi posta em prática, a ideia aqui é trazer um caso prático, onde a gente possa construir em conjunto uma estratégia de inbound para um mercado B2C. Então, para que vocês consigam acompanhar todo o processo de ponta a ponta, como que a gente desenha essa estratégia, como que a gente implementa, erros comuns, como que isso se conecta com o resultado que a gente precisa mostrar dentro da empresa. Beleza? Então a ideia é que a gente passe aí um pouco por todos esses tópicos e ao final a gente vai ver uma estratégia bem consolidada, capaz de trazer essa tração esperada para dentro aqui da nossa empresa, beleza? Então a gente está imaginando aqui um cenário fictício, importante dizer, não estou me referindo a nenhuma marca específica ou negócio específico, então todos os dados aqui são dados mocados, simplesmente genéricos aqui, inventados especificamente para esse exemplo aqui. Então a gente vai considerar que a gente está trabalhando com uma marca dentro do mercado B2C que vende por meio de uma loja virtual. E o que é essa nossa loja virtual? Então vamos aqui para as nossas informações preliminares. Então a gente está falando de um e-commerce de cerveja. É tão simples quanto isso. Importante a gente ressaltar que a gente não está falando aqui de um delivery imediato, né? De um concorrente, por exemplo, do Zé Delivery que entrega na hora. Não, estou falando de um e-commerce de cerveja que vai ter ali um processo de entrega via transportadora. Você vai levar 1 a 2 dias ali para receber seu produto e tudo mais, tá? E que tipo de produto que a gente está trabalhando dentro do nosso e-commerce? A gente trabalha com rótulos premium de cervejas, tanto nacionais quanto internacionais, então tem uma carta de cervejas bem vasta. E aqui a gente está, para simplificar um pouco o nosso cenário, considerando que o nosso e-commerce só vende 3 estilos de cerveja: Weiss, IPA e Stout. Ah, Raul, mas tem muito mais estilos de cerveja, blá blá blá. Eu sei disso, mas vamos só simplificar a título aqui de exemplo para o nosso case, tá? E considerar que o nosso e-commerce venda somente Weiss, IPA e Stout, e aí diferentes rótulos dentro desses 3 estilos, beleza? E quando a gente pega aqui qual que é o contexto do nosso e-commerce, ele tem 2 anos de existência. Ao longo desses 2 anos, ele tem uma base construída de 40 mil clientes, o que não quer dizer que são 40 mil clientes ativos, 40 mil ao longo desses 2 anos que realizaram pelo menos uma compra. Hoje, ele vende, em média, 2 mil pedidos ali por mês, né? E isso gera uma receita de 800 mil ao mês, então a gente está falando aí de um ticket médio de mais ou menos R$400, beleza? Esse daqui é o cenário, um cenário bem preliminar, informações básicas, bem abrangentes, nada muito aprofundado. Como que a gente parte disso, então, para construir a nossa estratégia? Antes da gente ir, de fato, pensar nessa estrutura de inbound, a gente precisa pensar naquilo que são os erros comuns, o que a gente não quer fazer, né? E aí, quando a gente fala aqui de erros comuns, o que acontece? Hoje, quando a gente pensa em inbound, o inbound se tornou uma coisa muito empacotada, que é você cria um blog, um material rico, usa esse material rico para gerar leads, qualifica esses leads por meio de uma nutrição de e-mails e depois oferece ali para eles um cupom, alguma coisa para que eles convertam, né? Tão simples quanto isso. Se você contratar uma plataforma de automação de marketing, você vai ter ali o seu CS que vai te apoiar na implementação. Provavelmente ele vai te guiar para construir alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E qual que é o problema? Por que eu estou falando que isso daqui é um erro? Porque é uma fórmula muito genérica, que não está considerando todas as particularidades do seu negócio, né? E se a gente simplesmente pega essa fórmula padrão e aplica, ela muito provavelmente não vai trazer os resultados que a gente quer. Se a gente para pensar aqui num contexto B2C, cara, isso daqui não vai trazer resultado, porque eu estou falando de gerar lead, de construir um material totalmente genérico, né? Então, óbvio que isso não vai conseguir fazer com que a gente atinja os nossos objetivos.
Se a gente contrata uma agência especializada, muito provavelmente também ela vai ter ali um escopo de trabalho que vai ser baseado em entregáveis. Então, sua agência vai te entregar todo mês um e-book, X e-mails, X fluxos de automação, mas isso não necessariamente está adequado à sua necessidade, sim ao seu poder de investimento. Então vejam que carece de uma customização, carece de um entendimento mais profundo. Então o primeiro erro comum é a gente pensar nessa aquisição muito padronizada. Então imaginando aqui para o nosso exemplo, o que seria essa aquisição padronizada? Vou criar aqui um e-book falando sobre os diferentes estilos de cerveja, onde eu vou explicar a diferença de Weiss, IPA e Stout, que são os 3 estilos aqui que eu vendo. Putz, por que isso daqui não é legal? Porque é um conteúdo, primeiro, extremamente genérico. Se eu jogar aqui no chat GPT, no Google, em 1 minuto, eu consigo ter a resposta da diferença desses estilos, sem precisar baixar um e-book, um PDF, preencher formulário, nada disso. O segundo erro está justamente no formulário. Eu tenho um e-commerce, o meu foco não é gerar leads, o meu foco é gerar vendas. Então, para que eu vou querer que as pessoas fiquem preenchendo o formulário para baixar um e-book? O que eu vou fazer com esse lead depois, né? Vou colocar num fluxo de nutrição genérico com 5 e-mails aqui no nosso exemplo? Putz, isso aqui provavelmente não vai ser o suficiente para qualificar, principalmente se eu jogo todo mundo no mesmo fluxo. Quer dizer, eu estou falando com audiências diversas dentro de um mesmo tipo de comunicação. Então, provavelmente eu vou ter uma taxa final de conversão aqui, quando eu trouxer a minha oferta, que vai ser muito baixa. Então, veja como isso daqui está muito abrangente, muito genérico, muito básico. Qual que é o segundo erro muito comum que as pessoas cometem? Pensando na retenção. Como que eu retenho aqueles clientes ou aqueles leads que já estão na minha base? Vou mandar e-mail marketing promocional, né? Aquele famoso, a gente está aqui, esse mês temos uma oferta especial, cerveja Weiss, todos os rótulos com 50% de desconto. Que o CEO, a liderança, o gerente de marketing fala? Vamos disparar um e-mail para toda a nossa base. E aí faz aquele grande broadcast, né? Ou seja, eu estou replicando uma mesma mensagem sem nenhum tipo de personalização para toda a minha audiência, toda aquela minha base de 40 mil leads, sem considerar suas particularidades, sem trazer uma segmentação adequada e entender se aquilo é relevante para aqueles usuários ou não, né? Talvez seja relevante para 10 mil usuários, mas não para todos os 40 mil. Então, a gente trabalhar essa estratégia de retenção ou de recompra sem considerar segmentações, isso também é um erro muito comum, né? E aí o que acaba acontecendo? Eu fico só gerando spam. Então, o cara começa a receber muitos e-mails da minha marca, chega um momento que ele simplesmente perde o interesse porque ele tem um volume de e-mails muito grande e ele não está interessado na maior parte deles, beleza? Então, primeiro de tudo, fujam disso daqui. Se hoje a sua estratégia está baseada nisso, pare e repense. Bom, dito isso, como que a gente começa então de fato a elaborar aqui a nossa estratégia de inbound? Bom, antes da gente já ir pensando em fluxo de automação, gatilhos, geração de demanda e tudo mais, a gente precisa estruturar todo esse plano. E para isso, tem esse framework aqui que eu desenvolvi, que é um framework de arquitetura de relacionamento, tá? Depois eu vou dar um zoom in aqui para vocês conseguirem visualizar, mas tem um outro material que ele traz ali todas as instruções de como utilizar, como preencher esse framework, tá? Então aqui vocês estão vendo ele, o formato template padrão, e basicamente esse framework, a gente precisa preencher 5 grandes pilares antes de construir o desenho tático que a gente vai trabalhar, né? Então primeiro a gente precisa ter um detalhamento de público, com quem que a gente está querendo conversar, né? Quem são essas pessoas, o que eles pensam, como eles se comportam e por aí vai. Com base nesse público, a gente então começa a trabalhar esses 4 grandes pilares que estão integrados num ciclo. Então, primeiro eu preciso desenhar a jornada de compra desse público,
como que ele descobre a marca, como que ele toma a decisão, como que ele converte, por aí vai, né? Quais são os gatilhos, possíveis objeções. Depois disso, eu penso aqui, no próximo quadrante, os dados, quais informações eu preciso saber sobre o meu público ao longo dessa jornada para que eu consiga me comunicar de maneira relevante com ele. Eu preciso saber o nome, eu preciso saber o e-mail, eu preciso saber telefone, eu preciso saber sobre alguma preferência comportamental dele, eu preciso saber sobre algum hábito de compra dele. Então é importante a gente considerar quais são essas informações cruciais que eu preciso ter do meu cliente ao longo da jornada de compra dele. A partir disso, a gente consegue definir as regras de negócio. Então, quais são as segmentações de público que eu quero trabalhar com base nesses dados? Quais são os gatilhos, ou seja, quando o cliente me informar tal coisa, eu executo determinada ação. Como que eu defino uma regra de score desses clientes, né? Então, com base nesses dados, eu posso atribuir pontuações e assim por diante. E por fim, eu vou definir qual que é a tecnologia que eu necessito para executar tudo isso. Então, eu conheço a jornada do meu cliente, eu sei quais informações eu preciso dele e quais são as regras de negócio. Então, quais são as ferramentas necessárias para que eu coloque tudo isso em prática, para que eu consiga me comunicar com ele de maneira relevante dentro dessa jornada, para que eu consiga captar os dados que eu necessito e para que eu consiga implementar as regras de negócio, principalmente de maneira automatizada, para que essa jornada aqui funcione. Então, eu penso nessa stack tecnológica que eu preciso e, obviamente, como que tudo isso daqui está conectado. Porque qual que é um outro erro muito comum de departamento de marketing, né? Cara, sai contratando ferramenta a rodo, sem pensar em como que essas coisas se conectam. Aí você contrata uma plataforma de automação que não tem uma integração com o seu e-commerce, que não tem uma integração com o seu CRM. E aí depois você precisa contratar um integrador, você precisa desenvolver ali com base numa API, ou então você começa a contratar outras ferramentas para fazer uma gambiarra, e isso daqui vira um grande Frankenstein. Então a gente pensar já nessa estrutura e como que essas ferramentas se conectam é muito importante para que a gente tenha fluidez e eficiência, e principalmente para que a gente também não saia contratando mais ferramentas do que o necessário, né? E esse processo aqui é cíclico. O que eu sempre digo é, provavelmente a primeira vez que você vai preencher isso daqui, você vai sentir dificuldade. E você vai falar, putz, eu não tenho tantas informações quanto eu gostaria, não tenho essa jornada tão bem mapeada, de cabo a rabo. Não tem problema. Preencha com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe. E aí, você vai, ao longo do tempo, conhecendo mais o seu público, conhecendo mais a jornada, entendendo outras informações que você precisa, e aí você vai refinando. Então, de tempos em tempos, você revisa esse framework. A cada 3 meses, 6 meses, você vai revisando e vai entendendo, opa, aqui a jornada, na verdade, tem um passo a mais. Aqui eu percebi que eu preciso ter mais uma informação captada desse meu cliente. A regra de negócio que eu tinha imaginado não funcionou tão bem, preciso fazer um ajuste e assim por diante, tá? Então, esse framework é o nosso ponto de partida. Então, vamos preencher ele pensando nesse cenário aqui do nosso e-commerce de cerveja, né? Então, quem que é o nosso público, como é a jornada, quais dados eu preciso, as regras de negócio que eu quero aplicar e qual é a tecnologia necessária. E vamos sempre começar pelo mais simples. Não queira fazer muito logo de cara, porque senão a gente corre o risco de não conseguir implementar. Começa pelo básico e com o tempo a gente vai progredindo, beleza? Então aqui eu já trouxe esse framework preenchido, né, para simplificar um pouco o nosso processo, e aí vamos falar um pouquinho aqui de cada quadrante. No primeiro quadrante aqui de público, então eu trouxe algumas informações mais genéricas de público, mas só para a gente ter minimamente aqui um desenho, né? Lembrando aqui, não trouxe nenhum dado empírico, não fiz uma pesquisa aprofundada, mas trazendo aqui um pouco até de senso comum, só a título de exemplo. Obviamente que você vai consultar informações históricas, vai consultar pesquisas de mercado para ter aí uma construção de público muito bem refinada.
Mas vamos considerar aqui que, olhando ali para a minha base de 40 mil clientes, eu consigo identificar que o meu público ideal, né, o meu ICP, são homens brasileiros, né, já que o meu e-commerce atua em território nacional, classes A e B, então que têm um poder aquisitivo e que estão ali numa faixa etária entre 28 e 45 anos. E como que eles pensam? Eles são muito ligados em lifestyle e gastronomia, churrasco, restaurantes, esse tipo de coisa. Eles comparam preços de rótulos, então essa é uma informação importante, né? Que quando ele vê ali, opa, quero comprar aqui uma cerveja belga, não é um rótulo comum, ele acessa o nosso e-commerce, mas ele também acessa um e-commerce concorrente, ele compara o preço para conseguir entender se tem alguma variação, alguma discrepância grande, né? Eles gostam de experimentar novos rótulos com frequência, né? Então tá sempre trazendo novidades para o portfólio, é um ponto importante para agradar esse público. Eles pesquisam por premiações que as cervejas tenham recebido, né? Então, essa cerveja aqui ganhou Gold, não sei o que, no concurso de cerveja da Bélgica, né? Eles também procuram muito por reviews na internet, né, de especialistas em cervejas, o que eles falam a respeito de determinados rótulos, e também tem afinidade com outras bebidas alcoólicas, né, especialmente vinho e whisky, tá? Então isso daqui é o que a gente mapeou do nosso público. E onde que eles estão? Bom, eles frequentam muito restaurantes e cervejarias artesanais, pensando ali no ambiente offline. Também frequentam muito grandes eventos musicais, né? Beer festivals, então, pô, tem ali um beer festival em São Paulo, grande, que vai reunir expositores, rótulos internacionais. Esse público aqui costuma comparecer a esse tipo de evento. Eles consomem muita mídia televisiva voltada para esportes, né? Então canais esportivos, seja no streaming, seja no pay TV. E falando aí do ambiente digital, eles estão presentes no Instagram principalmente, consomem muito conteúdo no YouTube, por WhatsApp, né? Então grupos de WhatsApp, amigos, familiares, e também consomem ali algumas informações por e-mail e, obviamente, o Google ali como um canal de pesquisa, beleza? Então, essas daqui são as informações gerais do nosso público. Com base nisso, a gente pensa aqui como que é a jornada de compra desse público. Aqui eu fiz um esqueminha, ele tá um pouquinho difícil de entender, mas vamos lá que eu vou explicar para vocês, né? Quando a gente pensa no nosso usuário aqui, né, no nosso potencial consumidor, o nosso potencial consumidor, ele começa a jornada de compra dele não se interessando pela nossa marca, pelo nosso e-commerce de cerveja. Ele começa se interessando pela cerveja, ou seja, pelo produto. Eu, como um e-commerce, sou simplesmente um revendedor. Eu compro esses rótulos de diferentes distribuidores do mundo inteiro e revendo para o usuário final. Então, essa primeira etapa da jornada dele é quando ele descobre essas cervejas, quando ele descobre esses novos rótulos, né? Então ele pode descobrir, de repente, por uma mídia de massa, pode descobrir pelas redes sociais, então ele viu um conteúdo falando de uma cerveja belga, pelo boca a boca, um amigo que indicou, eventos que ele participou, até um e-mail que ele recebeu. Né? E aí, ele descobrindo sobre esse produto, ele vai para uma próxima etapa, que é de pesquisar mais a respeito. Então, pô, ele viu lá uma cerveja belga, um rótulo que ele não conhecia, que ele viu em um evento, num beer festival que ele foi. E aí, depois disso, ele vai pesquisar mais a respeito, né? E aonde que ele pesquisa? Redes sociais, no YouTube, publicações especializadas, no próprio Google, ou então consultando conhecidos que eventualmente já possam ter experimentado aquele produto, né? Então, opa, fulano, você já tomou essa cerveja? Qual que é a sua opinião? O que que você acha? Assim por diante. E aí, depois dele reunir essas informações, beleza, já conheci o produto, já peguei ali referências a respeito dele, quero experimentar esse rótulo. Né? Aí ele começa a buscar aonde que ele pode adquirir. Então é só nessa etapa final que de fato ele vai entrar em contato com a minha marca. Porque a minha marca é simplesmente uma revenda, é um intermediário, não é de fato
o que vai fazer ele se interessar no primeiro momento. E aí, como que ele chega até a minha marca? Pode ser por indicação, pode ser pelo Google, pelas redes sociais, ele pode procurar em lojas locais e não necessariamente na minha loja, e aí eu posso até estabelecer um programa de parcerias com lojas, com adegas locais, né? Ou então ele pode simplesmente ter ali um acesso direto, ele já conhece, né, o meu e-commerce por outros momentos, outras mídias que ele tenha sido impactado e ele acessa diretamente e isso leva ele ali para o momento de conversão, tá? Então, vocês percebem que essa jornada ela é construída em formato de malha, né? E não de funil. Por quê? Porque essa jornada ela é complexa e ela pode acontecer de diferentes formas. Por exemplo, o usuário pode ficar sabendo em um evento sobre um determinado rótulo de cerveja belga que ele não conhecia e aí ele se interessou. Ele vai pesquisar mais a respeito e assistir um vídeo no YouTube. Depois de ver esse vídeo no YouTube, ele vai procurar no Google onde que ele compra, e aí procurando no Google ele chega até o nosso e-commerce e converte. Então essa é a jornada dele. Mas a jornada dele também poderia ter sido muito diferente. Ele poderia ter sido impactado por uma publicação na rede social, né? Um perfil especializado em cervejas que ele segue, publicou a respeito e ele foi impactado. Depois disso, pode ser que ele não tenha tomado nenhuma ação, mas aí um amigo dele falou também sobre essa cerveja. Então ele teve aqui, né, ele andou de lado, né, nessa jornada dele. Então ele ainda está nessa etapa de conhecer, né, um pouquinho mais sobre esse rótulo, aquela etapa mais de awareness. E aí depois que esse amigo indicou, ele nem pesquisou mais a respeito, ele já pode ter pulado direto, pô, legal, onde que eu vou comprar isso? E aí, por já conhecer o nosso e-commerce, ele já fez ali um acesso direto e converteu, por exemplo, né? Então essa jornada, ela pode acontecer de múltiplas formas, ou então ele pode simplesmente ter pulado já direto para um acesso direto. Ele já é um cliente ou ele já conhece nossa loja, ele acessa ela diretamente, navega e aí dentro da própria loja ele explora novos rótulos para ele conhecer e converte. Então, essa jornada ela é muito complexa e ela pode acontecer de muitas formas. Por isso é legal quando a gente consegue ter essa visão em malha, porque eu consigo entender que, opa, ele pode ir para múltiplos caminhos, inclusive ele pode retroagir, ele já pode ter aqui pesquisado a respeito e ao invés de avançar já para um momento de compra, ele pode voltar para um momento de conhecer mais, de ter mais indicações, mais awareness a respeito de um produto, beleza? Então, ok, mapeei aqui de forma geral essa jornada do usuário. Agora vamos pensar quais informações eu preciso captar dele, quais são os dados que eu preciso. Bom, em termos de identidade, eu preciso de duas coisas básicas apenas. Eu preciso saber o nome e o e-mail, né? O e-mail porque vai ser um canal de contato principal com ele, e o nome para a gente minimamente conseguir ali personalizar, né? Então, são os dois dados básicos. Eventualmente, eu vou precisar ali também de dados cadastrais desse usuário quando ele realizar uma compra no meu site. Então, aí sim, eu vou precisar do endereço dele, vou precisar de um CPF para emitir nota fiscal, dados, né, um pouco mais sensíveis, mas que eu só peço no momento de conversão. Não vou pedir o CPF desse cara simplesmente para ele fazer um cadastro na minha loja virtual. Para ele fazer o cadastro, eu quero o nome e e-mail, ponto final. Eu não preciso de mais do que isso. Quais outros dados que eu preciso? Em termos de contexto, eu quero saber quais são as preferências de comunicação dele. Eu quero saber se esse cara prefere ser contatado por e-mail ou por WhatsApp. Qual é o canal preferencial de comunicação dele? Isso faz toda a diferença. Porque pode ser que, putz, ele ache legal receber no WhatsApp, que é um canal que ele é mais ativo. Ou pode ser que ele ache muito invasivo. Ele prefere receber pelo e-mail. Perfeito. E aí a gente se adequa a ele. Eu quero saber quais são os estilos de cerveja preferidos dele. Lembrando que eu vendo 3 estilos de cerveja: Weiss, IPA e Stout. Então, ele gosta dessas 3? Ele gosta só de uma delas? Ele gosta de 2? É importante eu saber isso, porque daí eu consigo personalizar a minha comunicação. E aí, é legal eu também saber páginas visualizadas, né? Porque isso vai me dar contexto aqui também de estilos de cerveja e de sinais de intenção de compra. E pensando ali em dados transacionais, eu quero saber produtos adquiridos, a frequência que ele compra, o ticket médio e abandono de carrinho, né? Quando ele adicionou um produto no carrinho, mas não concluiu a compra. São essas as informações que eu necessito do meu
usuário. E vejam que boa parte dessas informações não são informações fornecidas pelo usuário, são simplesmente informações de tracking que eu vou ter dentro do meu próprio e-commerce, né? A própria preferência aqui dos estilos de cerveja é uma informação que eu posso perguntar para o usuário, mas eu também posso descobrir fazendo uma análise das conversões dele. Opa, quais produtos que ele está comprando? Ah, ele fez 5 compras. Em todas as 5 compras, ele só adquiriu cerveja Weiss. Então, eu já consigo inferir que ele gosta de cerveja Weiss. Então, esse é o foco, né? Eu não preciso necessariamente perguntar para ele, tá? Então, com base nesses dados, a gente pensa nas regras de negócio. Aqui, vou começar com regras muito básicas, tá? Primeiro, quais são as segmentações que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com segmentação por estilo de cerveja. Então, usuários que gostam de Weiss, usuários que gostam de IPA e usuários que gostam de Stout. Esse daqui vai ser o nosso carro-chefe da estratégia. Segmentar usuários por preferência de produto, porque isso vai me dar o poder de personalizar a comunicação que eu faço com eles. Depois, eu também vou ter segmentação por frequência de compra. Esse cara compra uma vez por semana? Ele compra uma vez por mês? Ou ele compra esporadicamente, né? Uma vez a cada 60, 90 dias ou até menos do que isso. Então, importante que eu tenha esse mapeamento, né? Porque daí eu vou entender o hábito de consumo dele. De repente, aquele cara que compra uma vez por semana, eu vou identificar um padrão. Pô, esse cara, ele compra toda quarta-feira à noite, porque daí o produto chega para ele até sexta-feira e ele tem ali a cerveja dele para o fim de semana. Opa, então já tem um hábito bem mapeado. Eu já consigo identificar quais são os dias ideais para eu me comunicar com ele. Agora, o cara que compra uma vez por mês, putz, eu não vou querer falar com ele toda semana, porque aí eu posso gerar um spam para ele, né? Ele não tem esse hábito de compra. Ah, então talvez eu queira me comunicar com ele ali mais próximo do 5º dia útil do mês, que é uma data de pagamento, que ele vai estar com dinheiro, que eventualmente ele vai estar mais receptivo para realizar essa compra, né? Então, são questões da jornada do nosso cliente que a gente precisa considerar. Eu também vou segmentar por preferência de comunicação, aquilo que eu falei, né? Se o usuário quer receber mensagem por e-mail ou por WhatsApp. E por fim, eu tenho aqui uma última segmentação que é o Tier 1, né? Que aqui eu estou falando daqueles nossos clientes mais valiosos. Então, quais são os clientes de maior ticket médio e alta frequência? Então, eu crio uma segmentação, por exemplo, de clientes que compram uma vez por semana, né? Defino essa regra. Então, converteu pelo menos uma vez nos últimos 7 dias e que tem ali um ticket médio acima de R$ 800, por exemplo. Então, eu consigo mapear dentro disso quem são os meus clientes mais valiosos para pensar ações customizadas com eles. Como que a gente vai nutrir esses nossos segmentos? A gente vai ter uma nutrição que é baseada no estilo de cerveja que ele prefere, né? E a gente vai combinar isso com a frequência de compra dele e com o canal de comunicação, tá? Então, aquilo que eu falei, opa, se ele compra toda semana, eu mando uma comunicação toda semana. Se ele compra uma vez por mês, eu mando uma comunicação uma vez por mês ou menos, né? E sempre essa comunicação no e-mail ou no WhatsApp de acordo com o que ele informou que prefere, tá? O que a gente vai ter aqui de automações e gatilhos, né? Então, a gente vai ter uma automação também para compradores inativos, então aqueles que não compram há pelo menos 90 dias. Aqui, 90 dias, peguei um número referência, tá? Pode ser mais, pode ser menos, aí o ideal é até que você teste isso. A gente vai ter uma automação para carrinho abandonado, então aquele cara que adicionou itens no carrinho e não concluiu a compra, isso gera um gatilho. E aí a gente dispara ali um e-mail, opa, não esqueça de finalizar sua compra, blá blá blá. E a gente tem a cada 120 dias, a cada 4 meses, um e-mail para ele atualizar as preferências dele, né? Porque o que é muito comum? O cara, quando fizer o cadastro, muito provavelmente ele vai selecionar que ele prefere receber comunicações por e-mail. Porque ele ainda não tem um relacionamento com a loja, ele vai achar que o WhatsApp é invasivo demais, que vai ficar fazendo spam no WhatsApp dele, então ele vai jogar no e-mail. Só que pode ser que ao longo do tempo, conforme ele vai tendo um relacionamento mais próximo com a marca, ele veja que, pô, legal, eu gosto da marca, eu consumo bastante, eu quero receber as informações no WhatsApp. Então ele atualiza
esse canal de comunicação que ele quer. Ou então pode ser que ele informe que, beleza, ele só tem comprado Weiss, mas ele informa que ele também gosta de Stout, né? Aí é quando a gente une a informação que eu mesmo capto de análise do carrinho dele com uma informação fornecida por ele, que embora ele consuma muito Weiss, ele também tem ali uma sinergia com um outro estilo de cerveja, né? Então essa atualização de preferências é legal para a gente manter a base sempre atualizada e também para a gente fazer a limpeza. Aquele cara que não quer receber mais comunicação, não tem problema. A gente pode declarar, se você não quer mais receber minha comunicação, clica aqui. Eu prefiro ter uma base menor e que esteja totalmente engajada do que ter esses 40 mil e só 5% está engajado, né? Então isso é muito importante. E aí, eu também posso trabalhar ações de ABM, Account Based Marketing, com o meu Tier 1, né? Então, com aqueles clientes de alto valor, eu faço ações especiais hiper customizadas para eles, beleza? Então, essas são as regras de negócio que a gente vai trabalhar. Então, considerando essa jornada, os dados que a gente precisa captar e essas regras, qual é a tecnologia que a gente precisa? Quais são as ferramentas que a gente precisa, né? E aqui a gente precisa partir de um ponto que é, a gente está considerando que essa loja virtual, esse e-commerce, ele já existe. Então ele já utiliza uma plataforma de e-commerce, que aqui no nosso exemplo, vamos supor que essa plataforma é a Vtex, né? Uma das principais plataformas aí de e-commerce do mercado. Estou pegando a Vtex simplesmente como exemplo, tá, gente? Poderia ser Nuvem Shop, poderia ser Shopify, enfim, a gente tem tantas outras por aí, tá? Então, eu parto da construção da minha stack de tecnologia sabendo que eu já tenho uma plataforma de e-commerce contratada. Então, eu preciso ter também um ERP, provavelmente esse ERP aqui já está contratado, e vamos dizer que esse ERP é o Bling, que é um ERP que tem uma integração com a Vtex, né? Então eu tenho a Vtex, que é o meu ambiente transacional, é o meu e-commerce de fato, e tem o Bling, que é o meu ERP, que está conectado com a Vtex, que é onde eu faço, por exemplo, a emissão de nota fiscal, controle de estoque e tudo mais, tá? Então, partindo dessas duas ferramentas, o que mais que eu preciso? Opa, considerando que a minha estratégia ela vai ter um blog, então eu vou considerar que eu preciso ter também o WordPress. E o WordPress ele tem um plugin ali para utilizar com Vtex. Então faz todo sentido que esse seja o CSS que eu vou utilizar para a construção do blog. WordPress que se conecta, que se integra com a Vtex. Super aderente. Para automação de marketing, pensando aqui uma automação inicial, as regras de negócio que a gente definiu e os dados que a gente precisa captar, o RD Station é uma plataforma de entrada super aderente que também tem uma integração nativa com a Vtex. Essa integração traz as conversões lá da Vtex para dentro do RD Station, então eu consigo ter essa visualização e trabalhar em cima disso. E ele também, dentro dessa integração, já tem o gatilho de carrinho abandonado, que é outra coisa que a gente vai precisar. Então, super aderente, tem uma integração nativa, tem sinergia entre as plataformas. Agora vamos pensar na camada de dados. O que eu preciso ter? Google Analytics, já vai estar lá, bonitinho, instalado na minha Vtex. Também integra com o meu RD Station, plataforma mais comum aqui para a gente fazer a análise de dados de site, né? Se a gente está trabalhando com Google Analytics, então vamos pensar aqui em todo o portfólio Google para a camada de dados, né? Vou precisar ter o Tag Manager para eu poder instalar ali os pixels, as tags necessárias dentro do meu e-commerce. Vou ter o Search Console também, para eu conseguir ter algumas métricas mais aprofundadas também, fazer as minhas análises de SEO e tudo mais. E vou colocar tudo isso, dentro de um dashboard para eu poder acompanhar, para eu poder fazer uma gestão à vista, utilizando o Looker Studio, né, que é o antigo Data Studio do Google. Tá? E como que eu vou conectar os dados da Vtex, do RD Station com o Looker Studio? Eu uso como conector o Condado. O Condado é um conector que vai se conectar com o Vtex, que se conecta com o Bling, que é o nosso ERP, perdão, se conecta com o RD Station, enfim, se conecta com toda essa stack aqui. Então ele é um conector que faz muito sentido para o que a gente está buscando para essa stack que a gente está montando. Beleza,
Então aqui já tem o comércio eletrônico, blog, automação e dados, ótimo. Para redes sociais, vamos considerar aqui que a marca já tem ali uma página no Facebook e no Instagram e um canal de YouTube que vai ser importante na nossa estratégia. Em algum momento você pode avaliar, vamos ter TikTok, vamos ter X, vamos ter outros canais de redes sociais, sem problema algum. Mas para começar, vamos focar aqui Facebook, Instagram e YouTube, super aderente com a nossa estratégia. E aí, obviamente, também vou ter aqui as contas de anúncio correspondentes do Google Ads, né, para poder anunciar no YouTube, anunciar em Search, Display, por aí vai, e do Meta Ads para Facebook e Instagram, né? Pensando aqui em outras ferramentas que podem ser necessárias, o Google Workspace. Então, pensando ali, eu posso precisar utilizar uma planilha, eventualmente, para fazer uma extração de dado e isso se conectar com o Looker Studio. Então, vou usar o Google Sheets, mesmo ali para toda a camada de e-mails corporativos. Então, como a gente está trabalhando com muitas ferramentas do Google, ideal aqui que meu ambiente também esteja todo dentro do Google, porque vai simplificar essa integração. Vou precisar do WhatsApp Business ali, né? Então, dentro do ambiente do Meta também. E, eventualmente, se for necessário em algum momento, eu ter uma plataforma integradora também, né? Uma ferramenta que possa conectar outras ferramentas que não tenham integração nativa. Aqui, no caso, estou sugerindo o Make, poderia ser o Zapier, NHN, enfim, aí vai depender muito do cenário de cada um e da necessidade, beleza? Então, aqui, construir toda a nossa stack tecnológica, quais são as ferramentas que a gente vai precisar para operar essa estratégia, beleza? Então, vejam que quando a gente finaliza o preenchimento aqui do nosso framework da arquitetura de relacionamento, cara, eu já tenho aqui a estratégia desenhada a 90%, né? Porque eu já consegui mapear tudo e aí fica muito mais fácil de eu desdobrar isso para o tático, né? Mas antes da gente desdobrar para o tático, ainda tem uma camada dentro da estratégia que a gente precisa considerar. Ok, mapeei jornada, dados, regras de negócio, a stack que eu vou precisar, né? Mas eu preciso pensar quais são os resultados que eu quero atingir. Porque se eu estou construindo tudo isso daqui, obviamente é porque eu quero ter um resultado. E qual é esse resultado? E se você está construindo a sua estratégia de inbound e você nunca trabalhou com inbound, talvez você diga, putz, não sei. Eu não sei o que eu consigo atingir com isso. E tá tudo bem. É o que acontece com muitas empresas. A gente tem dois caminhos. Você pode definir uma expectativa. E aí, lembrando que expectativa é diferente de meta. Expectativa é aquilo que eu gostaria de atingir, mas não necessariamente aquilo que eu tenho potencial para atingir, tá? Um outro cenário é, eventualmente, você trabalhar com um período inicial de teste para que você possa observar resultados preliminares e a partir daí sim você definir uma meta, tá? Aqui eu quero partir de uma expectativa, né? Então a gente já sabe que o nosso e-commerce ele fatura todo mês 800 mil, né? O que ao longo de um ano vai dar 9 milhões e 600 mil reais. Esse é o faturamento do nosso e-commerce em um ano. Então a minha expectativa é, com o investimento que eu vou realizar em inbound, com toda essa estrutura que eu estou construindo, eu quero ter um incremento de resultado de 20%. Ou seja, eu quero crescer 20% em cima de 9 milhões e 600 mil no período de 12 meses. Então, ao longo do próximo ano, eu quero ter uma receita incremental de 1.920.000. Okay? Lembrando, isso daqui é o acumulado do ano, de 12 meses. Provavelmente no primeiro mês, esse resultado incremental vai ser 0, ou então muito pequenininho. No segundo mês já vai melhorar um pouquinho, no terceiro mais um pouquinho. Então ele vai ganhando tração ao longo do tempo e quando você olha para o acumulado vai dar esse 1.920.000. Lembrando, aqui número mocado é simplesmente um número de exemplo, não significa que a sua meta tenha que ser 20%, perdão. Mas além da gente definir esse incremento que a gente quer, também é importante a gente entender, isso está apropriado com a minha estratégia? Está apropriado com o investimento? Esse é um ponto que muitas vezes
a gente não se pergunta. E é aí que a gente acaba não tendo retorno, ou a gente tem um retorno negativo, quer dizer, eu vendo e mesmo assim estou tendo prejuízo. Por quê? Porque eu estou falando que eu vou ter um incremento de 20% no meu faturamento bruto. Mas esse 1.920.000 a mais não vem para o meu bolso. Porque aqui dentro eu vou ter o custo do produto, né, que eu estou trazendo. Então, pô, eu estou importando cervejas europeias, estou importando cervejas asiáticas, norte-americanas, né? Então eu pago pelo produto e eu revendo com uma margem, né? Então não fica tudo no meu bolso. Além disso, eu tenho as minhas despesas fixas, tenho as minhas despesas de marketing, tenho toda a minha operação do e-commerce, né? Então, eu preciso considerar qual que é a margem de contribuição, né? Então, se eu tiro ali já todo esse custo que eu tenho com o produto, quanto que sobra de dinheiro para mim? Se a gente pegar aqui cervejas desse porte, geralmente a margem de contribuição delas vai chegar até uns 40%, mais ou menos, né? Vai variar ali de 20% a 40%, dependendo. Eu considerei aqui, de novo, só como exemplo, que a gente tem uma margem de contribuição de 35%. Então, se eu já tirar ali o custo do produto, da importação, o imposto que eu pago para importar, então sobra 35%. Então, desse 1.920.000, vai sobrar 672.000. Essa é a minha margem de contribuição. Isso daqui tem que pagar as minhas despesas fixas e ainda tem que dar o lucro, né? Obviamente. Então, considerando que essa estratégia de inbound que eu estou montando, ela vai ter um custo incremental para o meu marketing de R$ 30.000 por mês. Então, eu vou ter que investir R$ 10.000 em ferramentas, né, dentro daquela stack tecnológica que a gente montou. Vou ter que investir R$ 10.000 adicional em mídia e vou ter que investir R$ 10.000 em uma agência, em um parceiro que vai me ajudar ali a produzir criativos, conteúdos para toda essa estratégia, né? Então, vou ter um custo fixo incremental de 30.000 por mês. Então, a minha margem de contribuição é de 672.000 e ela vai ter que conseguir absorver esse custo aqui, que 30.000 por mês no ano vai dar 360.000. Então, em cima disso que a gente vai fazer o cálculo final, né? Então, eu vou ter um lucro líquido que vai ser o quê? Vai ser o nosso 1.920.000, né? A minha receita bruta incremental, vezes a minha margem de contribuição, e desse resultado eu vou tirar os 360.000, que é a minha despesa fixa incremental. Então, eu vou ter um lucro líquido no final desse um ano de 312.000, ou seja, essa meta, essa expectativa de resultado que eu projetei, legal, porque ele tá me dando lucro. Então, até aqui, super dentro. Além disso, eu vou calcular aqui qual que é o ROI, né? Então, eu pego aqui a minha margem de contribuição, né, os 672.000, eu tiro o meu investimento, 360.000, e dessa diferença, que dá 312, eu divido por 360, pelo investimento. Então, eu tenho um ROI, um retorno sobre o investimento de 86,6%. O que significa? Que a cada R$ 1 que eu invisto, eu estou ganhando 1,86, né? Ou seja, eu estou recuperando o meu 1 e ganhando mais 86 centavos ali de lucro, beleza? E por fim, eu calculo aqui a minha lucratividade, que é os 312.000, que é o meu lucro líquido que eu calculei ali em cima, dividido pelo faturamento bruto incremental que eu tive, de 1.920.000. Então, eu estou com uma lucratividade dessa minha estratégia de inbound de 16,25%. Uma lucratividade legal aqui, principalmente considerando o segmento de atuação do nosso e-commerce, né? Então, para cerveja tá super ok essa lucratividade. Então, vejam que é importante eu olhar para esses números para saber se a minha meta tá adequada e se ela é saudável. Por quê? Porque pode ser que eu tivesse colocado aqui uma meta que fosse de aumentar 10%. Isso me traria aqui mais ou menos 1 milhão a mais, né? Daria 960.000 a mais ali no ano de receita. Só que 960.000, se eu considerar essa margem de contribuição e se eu considerasse essa mesma despesa fixa de 30.000, eu teria prejuízo.
Porque se eu tenho 360 mil de despesa fixa, o meu ponto de equilíbrio dessa estratégia vai ser 1.028.000, se eu não estiver enganado, se minha conta não estiver errada, é isso, né? Que é 360 mil dividido por 0,35, que é a minha margem de contribuição. Então vejam que eu preciso ter pelo menos 1 milhão para eu empatar esse investimento que eu estou fazendo. Então, é importante que a gente destrinche esse cálculo. Muita gente erra por simplesmente olhar só aqui, né, para a receita bruta. Mas é importante que eu olhe aqui para as linhas finais. E vejam que a gente falando aqui de resultado, em nenhum momento a gente falou de engajamento, nenhum momento a gente falou de taxa de abertura de e-mail, nenhum momento a gente falou de clique, porque inbound não é sobre abertura de e-mail. Inbound é atrair demanda. E quando eu estou falando de atrair demanda, é eu trazer novos clientes, ou seja, eu gerar receita para o meu negócio. Então, qual que é um outro problema muito comum que a gente vê nos departamentos de marketing? É não conseguir fazer essa defesa do inbound marketing. É chegar no CEO e falar, ó, nossa estratégia de inbound marketing está muito boa. Os nossos e-mails estão com uma taxa de abertura de 45% e a média do mercado é 20%. Tá, mas o que isso trouxe de resultado real para o negócio? Se você não consegue mostrar esse número, se você não consegue defender essa incrementalidade, opa, ninguém vai apostar nessa estratégia, nenhum CEO vai bancar essa estratégia. Então, esse é o resultado que os CEOs de fato querem ver, né? Até deixei aqui um post-it aqui, né? Ó, esse é o tipo de resultado que um CEO deseja ver de uma estratégia de inbound. É receita, e não é taxa de abertura de e-mail, né? Então, importante que a gente tenha essa visão. Aqui também, né, deixei aquele lembretezinho de que isso daqui é uma curva, né? Eu não vou atingir 20% no primeiro mês. A ideia é que a gente busque isso ao longo aí de todo esse período de 12 meses que a gente está buscando. Outro ponto que é importante a gente comentar aqui rapidamente, né? Putz, Raul, mas eu não consigo medir muito bem o que veio de inbound, o que veio de mídia paga. Esse é um problema de fato, né? Definir modelo de atribuição, conseguir rastrear esse modelo de atribuição. E antes de pensar em modelo de atribuição, pensa em incrementalidade. Ou seja, eu tinha um resultado que estava estagnado num patamar de 800 mil. A partir do momento que eu uso o inbound marketing aqui, eu consigo determinado incremento. Então, eu já tenho aqui uma relação de causa e efeito, né? E se eu quiser, de fato, colocar isso à prova, eu posso fazer um geoteste. Opa, eu faço aqui uma região onde eu estou trabalhando com clientes que eu não estou usando minha estratégia de inbound, eu uso só minha estratégia de mídia de conversão, e uma outra região que eu estou usando a minha estratégia de inbound. E aí eu comparo, né, qual que é esse percentual, qual que é esse incremento de receita que eu tenho entre uma região e outra, né? Então, isso já permite que a gente defina essa incrementalidade, mais do que um modelo de atribuição, até porque aqui, quando a gente vai olhar para a estratégia, ela é uma estratégia mista. Dentro do inbound, eu tenho a mídia paga atuando também. E dentro da mídia paga, eu tenho o inbound como um motor que vai ser um catalisador dessas conversões. Então, muitas vezes a gente só definia ali um modelo de atribuição, que a maioria das empresas acaba definindo por uma janela de último clique, muitas vezes ali de 7 dias, talvez não te traga uma visão real, né, do quanto cada canal está participando. E construir, talvez, esse modelo de atribuição multitouch seja algo extremamente complexo que você não precisa partir dele. Parte do teste de incrementalidade. E depois, conforme a sua operação for amadurecendo, aí sim você pensa em implementar um modelo de atribuição mais complexo, beleza? Bom, e aí pra gente já ir para os finalmente, né? Até porque eu já me alonguei bastante aqui nesse vídeo. Definimos ali a estrutura da nossa arquitetura de relacionamento. Definimos aqui os nossos objetivos, metas, e a gente já validou, já fez aquele check de sanidade. Opa, essa meta faz sentido, ela está me trazendo ali uma lucratividade, um lucro líquido interessante. Como que a gente vai colocar isso em prática de fato, né? Então, aqui tem um resumo tático extremamente simples, mas que ele já compreende tudo aquilo que a gente precisa. Primeiro, vamos pensar aqui no nosso conteúdo
um conteúdo de valor. Lembra lá no começo, quando eu falei dos erros comuns, e qual que era o exemplo de conteúdo que a gente tinha ali? Um guia que fala sobre os diferentes estilos de cerveja. Um conteúdo extremamente genérico, qualquer concorrente seu faz um conteúdo igual, provavelmente seu concorrente, inclusive, já tem esse conteúdo publicado ali no blog e tudo mais, e que não gera um valor real para o usuário. O que é um valor real? O que é um conteúdo único que só você pode oferecer e que seja um conteúdo profundo? Pô, imagina só você criar um guia de cervejas. Um guia de cervejas premium com rótulos de todos os países ou com rótulos de 100 países diferentes, 50 países diferentes, né? Enfim, você montar de fato um material muito aprofundado que o cara fale, putz, isso daqui é legal, porque isso daqui me traz um conhecimento que eu não tenho, com informações já reunidas, compiladas num único material, coisas que eu precisaria ficar caçando em diversas fontes, né? E que ele não vai encontrar isso com facilidade em outros materiais, tá? E lembra que aqui a gente não está querendo gerar leads. Então eu vou desenvolver esse guia, vou gerar esse material profundo e ele é um material ungated, ou seja, o cara não tem que preencher um formulário para baixar. Como que eu vou distribuir esse conteúdo? Eu tenho que distribuir ele em diferentes formatos, em diferentes canais, né? Não vou só colocar lá no meu blog e esperar que o cara venha, encontre o conteúdo e consuma. Então eu vou ter esse conteúdo ultra extenso, né? Então, vamos lá. Esse conteúdo vai ser um guia de cervejas premium. Eu vou ter um guia de cervejas Weiss, um guia de cervejas IPA e um guia de cervejas Stout. Cada guia eu vou trazer ali os 50 melhores rótulos de todo o mundo, de diferentes países. Beleza? Crio esse guia, publico isso no meu blog. Super legal eu publicar isso no meu blog, porque, cara, vai me ajudar muito com SEO, um conteúdo bastante profundo, ranqueia um monte de palavra, né? Aquele conteúdo pilar que depois a gente vai ter ali outros conteúdos que podem orbitá-lo, tá? Então, para uma estratégia de SEO faz todo sentido, coloco isso no meu blog. Só que daí eu pego esses conteúdos, então eu tenho 3 guias, cada guia com 50 cervejas, e aí eu também vou gerando outros conteúdos para os meus outros canais. Então, eu posso ter, por exemplo, toda segunda-feira, um Reels ou um carrossel que eu publico no meu Instagram, onde eu apresento um dos rótulos desse guia. Então, toda segunda-feira eu apresento um rótulo de Weiss, toda quarta-feira eu apresento um rótulo de IPA, toda sexta-feira eu apresento um rótulo de Stout. Pronto. O meu calendário da semana já está definido só com base nesse conteúdo aqui. Então, eu tenho conteúdo para publicar 3 vezes na semana, baseado nesse guia de cerveja, um conteúdo que, gera valor para quem segue a minha página no Instagram, para quem acompanha o meu conteúdo. Então, na primeira quinta-feira eu vou pegar lá a cerveja XPTO da Bélgica, que é uma Weiss, que não sei o que, explico o que ela é. Então, como eu falei, posso postar um formato de Reels, posso postar um formato de carrossel. É legal que a gente teste, inclusive, formatos diferentes, né? Para sentir aquilo que engaja melhor. Pô, show de bola, faz todo sentido. Aí eu também posso ter um vídeo um pouco maior, né? Um vídeo de 15 minutos que eu vou publicar no meu YouTube, que é degustando esse rótulo. Então eu publico ali uma pílula na minha rede social e publico um vídeo completo no meu YouTube, degustando, falando um pouco mais. Então pega um especialista, ele vai falar daquele rótulo, vai explicar das origens, vai explicar do fabricante, como que é o processo de produção, quais são os diferenciais, as premiações que esse rótulo já recebeu e tudo mais. Então isso também vai contribuir muito para SEO, mas está contribuindo para a nossa estratégia de conteúdo. E mais, né? Esse conteúdo que a gente está colocando no Instagram, esse conteúdo que a gente está colocando no YouTube, isso daqui também vai servir para a nossa estratégia de mídia paga. E já vamos chegar lá. E eu ainda posso utilizar esse conteúdo também para uma newsletter, né? Então eu posso ter uma newsletter semanal, quinzenal, onde eu reúno ali, né, alguns desses rótulos. Então vamos supor que seja uma newsletter quinzenal. Então eu pego ali 2 rótulos de Weiss, 2 de IPA, 2 de Stout e coloco ali na minha newsletter avaliando eles.
E aí eu posso linkar isso com os vídeos que estão lá no YouTube para quem quiser ver o review completo de cada um deles. Posso linkar com o meu conteúdo do blog para o usuário acessar. Então eu distribuo também a minha newsletter e gero um conteúdo interessante para quem eventualmente se interessa em assinar. E lembrando, nessa news também eu posso ter outros formatos, ela pode aparecer até no meu blog, né, como um conteúdo que está linkado, aquele conteúdo principal, pilar, com todos os rótulos. Aí a gente tem várias formas de trabalhar isso. E claro, eu potencializo esse conteúdo que eu gero para o orgânico também trabalhando com mídia paga. Então eu trabalho aqui uma mídia voltada para esse conteúdo pensando em engajamento, pensando em awareness, né? Eu posso ter esses dois objetivos, posso testar, posso mesclar ambos, né? Entender aquilo que faz mais sentido para o meu portfólio de mídia, tá? Mas o que é legal aqui? A gente entender que a mídia paga, ela não vai ser uma mídia que vai estar pautada só em conversão, né? Em trazer o usuário para comprar um determinado rótulo dentro do meu site, mas também pautado em engajamento, essa descoberta de novos rótulos e posicionar a minha marca como essa autoridade em rótulos premium nacionais e internacionais, que fala sobre diferentes cervejas que são incomuns, né, que você não vai encontrar ali no mercado, na esquina da sua casa, né, que de fato somente um e-commerce especializado pode te oferecer. Então isso já vai te trazer uma audiência nova. E aí essa audiência nova que vai engajando com esse conteúdo, a gente começa a trabalhar aí sim um remarketing para ela pautado em conversão. Então veja que a minha estratégia de aquisição não é uma estratégia de gerar leads baseado num conteúdo isca e depois ficar nutrindo esses leads com e-mail marketing. Não, é eu gerar conteúdo de alto valor aonde eu sei que o meu usuário consome esse tipo de conteúdo, né? Vamos voltar lá para a jornada desse usuário. Como que ele descobre esses novos rótulos que a gente tinha visto aqui? Ele descobre por, eventualmente, newsletters que ele assina, ele descobre por boca a boca, por redes sociais, por mídia de massa, né? Então a gente está justamente posicionando o nosso conteúdo nessas etapas aqui e também um pouco aqui nas etapas de baixo, né? Principalmente ali com o conteúdo do YouTube, já um pouco mais aprofundado, com o nosso guia, que acaba até cumprindo esse papel de ser uma publicação especializada, que vai ajudar a gente em SEO a ser encontrado no Google. Então vejam que esse conteúdo faz um papel muito chave quando eu olho para a minha jornada do consumidor. Por isso que olhar a jornada aqui é fundamental para a gente definir a estratégia depois, beleza? Então, beleza. Aqui já defini o conteúdo, como que eu utilizo ele, e depois disso eu posso ter aí esse remarketing voltado mais para conversão, né? Opa, ele está engajando com esse conteúdo, então eu vou fazer anúncios para que ele compre no meu e-commerce. E aí eu vou pensar no pós-conversão. Aí sim que eu penso mais numa estratégia de nutrição baseado em e-mail ou WhatsApp. Então lembra que a gente tem segmentações baseadas na preferência do usuário. Então, se esse cara já converteu, eu consigo fazer a análise do carrinho dele e entender. Ele gosta de Stout, IPA ou Weiss. Ou ele gosta dos três, ou ele gosta de dois. Isso vai permitir que eu coloque ele dentro de uma determinada segmentação e aí eu vou mandar para ele um e-mail que vai ter conteúdo sobre o tipo de cerveja que ele gosta. Não adianta eu falar de Stout para um cara que só toma Weiss. Ele não vai converter. Então essas segmentações são importantes porque daí eu posso ter um conteúdo semanal que eu mando para compradores frequentes, e aí esse conteúdo semanal, a gente tem duas formas de fazer ele, né? Eu posso ter um e-mail que ele tenha os produtos sendo variáveis ali dentro do e-mail, né? Então vai variar de acordo com o critério ali do usuário de preferência. Aí a gente já está falando de uma composição de e-mail mais complexa em HTML e tudo mais, né? Mas se você quiser ir para os acho que meu microfone aqui tinha desconectado, pessoal. Se teve aí algum ruído, perdão. Mas retomando aqui, né? Então, se a gente está falando de ir no simples, cara, cria um e-mail
que você vai disparar semanalmente para quem gosta de Weiss, um e-mail que você vai disparar semanalmente para quem gosta de Stout, um e-mail que você vai disparar semanalmente para quem gosta de IPA, e um quarto e-mail para aquele cara que gosta de mais de um estilo. Então você tem 4 variações do e-mail. Um só de Weiss, um só de IPA, um só de Stout e um que é mesclado. E aí você tem as suas segmentações. Então, aquele cara que compra toda semana e que gosta de Weiss recebe o e-mail 1. Aquele cara que compra toda semana e só gosta de IPA, recebe o e-mail 2. Aquele cara que compra toda semana e só gosta de Stout, recebe o e-mail 3. E aquele cara que gosta de múltiplos estilos de cerveja, recebe o e-mail 4. Né? Então é importante que tenha essas regras também para que cada um só receba um e-mail aqui, tá? Aí a gente tem aquele cara que, ele não é um comprador semanal. Beleza, aí a gente vai para outro critério, que é, eu vou mandar um e-mail só no mês, sempre ali por volta do dia 10 do mês, por exemplo. E aí eu uso a mesma lógica. Um e-mail só para Weiss, um e-mail só para IPA, um e-mail só para Stout e um e-mail que seja aí o mix do portfólio. Uso as mesmas segmentações, só que com uma frequência diferente, disparo isso. E aí, quando eu vou disparar, eu determino qual que é o canal de preferência desse cara. Ele prefere receber por e-mail? Eu disparo isso daqui por e-mail. Ele prefere receber por WhatsApp? Eu disparo por WhatsApp, né? E aí, lembrando que o RD Station, que é a ferramenta que a gente escolheu ali na nossa stack, ele faz tanto disparo por e-mail quanto disparo por WhatsApp. Então, é assim que a gente vai nutrir a nossa base, né? Muito mais aqui já pensando num conteúdo que é direcionado para conversão, mas sempre pensando na preferência do usuário. E aí, além de eu ter esse conteúdo do meu portfólio, né? Então, eu vou trazer ali semanalmente quais são as cervejas que estão em promoção, as novidades, né? Essa semana aqui chegou esse rótulo novo, bababá, o super destaque da semana, ou então o super destaque do mês, né? Eu posso ter ali o super destaque do mês, e aí semanalmente tem as ofertas da semana. Então, é um conteúdo aqui já um pouco mais varejista, de fato, né? Mas além disso, eu posso ter um outro e-mail ali, que é a minha newsletter, né? Que a gente já viu que ela cumpre ali um papel muito mais de, trazer um conteúdo relevante, aprofundado, e que eu também distribuo aqui para os meus usuários, baseado na preferência deles. Então vejam que o e-mail marketing, ele corresponde aqui a uma etapa da jornada muito mais de fidelização, né, de recompra, de manter esse cara ativo. E aí eu vou ter aqueles meus usuários Tier 1, né, que é aquele cara que compra toda semana, que gasta uma nota, né, o cara que gasta 5 mil reais todo mês ali no meu e-commerce, por exemplo, tá no meu Tier 1. Então, para esse cara, eu vou ter uma ação customizada. Então, eu estou produzindo conteúdos específicos de rótulos que eu estou trazendo ali, que estão compondo o meu guia. Tudo isso, estou produzindo conteúdo com review, falando desses produtos e tudo mais. Cara, eu vou pegar aqui esses meus 100 compradores mais engajados, eu vou entender qual que é o tipo de cerveja que eles gostam e eu vou mandar para cada um deles uma cerveja. Então, eu trouxe aqui, eu sei que o Raul, ele é um desses clientes mais engajados e ele gosta de Weiss. Cara, eu trouxe aqui um rótulo especial de Weiss, lá da Alemanha, é uma fabricação artesanal, papapá. Eu mando para o Raul num kit personalizado com uma carta endereçada para ele. Raul, tá aqui, a gente tá querendo te presentear. Você é um cliente que está sempre conosco. A gente sabe que você gosta muito de Weiss, então a gente quer que você experimente esse rótulo. E se você se sentir confortável, escreve uma avaliação dele, manda pra gente, pode ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser um áudio no WhatsApp. E aí eu uso também esse user-generated content para poder fomentar ainda mais aquele conteúdo. Então vejam como que o conteúdo aqui ele está amarrado de ponta a ponta. É o conteúdo que eu gerei lá para o meu blog, para o meu material rico, mas que é ungated. Esse conteúdo se desdobra nas minhas pautas de redes sociais e, assim, como eu tenho 50 rótulos de cerveja por guia, basicamente eu já tenho conteúdo para o ano inteiro, né? Porque eu só uso um deles por semana, né? A gente tem 52 semanas no ano. Então, assim, seu time de social media já tem pauta para o ano inteiro.
Além disso, eu já tenho ali quais são os temas dos meus vídeos do YouTube, já tenho conteúdo para newsletter e já tenho o conteúdo que vai alimentar a minha ação de IBM com esses compradores mais engajados, para que eles gerem conteúdo também e esse conteúdo retroalimente essa estratégia. Cara, eu fechei esse ciclo de ponta a ponta. E olha como que esse inbound funciona muito bem e dialoga com essa jornada de compra do usuário. E aí, esse cara que está aqui nessa ação especial, esse Tier 1, talvez ele não produza o conteúdo, talvez ele não se sinta confortável e tá tudo bem. Mas além de eu fazer isso, além de eu mandar para ele o que vai estreitar esse relacionamento e de algum modo eu estou incentivando que ele consuma mais, eu também posso oferecer para ele, por exemplo, um cupom de desconto. Cara, como você está sempre comprando aqui com a gente, ó, tô te oferecendo um cupom de 15% de desconto para os seus amigos. Você pode compartilhar, é um cupom exclusivo. Os seus amigos que utilizarem esse cupom nas 3 primeiras compras ou nas 3 próximas compras vão ter 15% de desconto no carrinho. Ponto. Ou seja, eu já estou usando esse cara como uma fonte de aquisição de novos clientes. Então, não só eu estou estreitando meu relacionamento, estou fidelizando, mas eu ainda estou fazendo ele me trazer novos clientes, né? Então, aqui eu fecho esse ciclo completo. E aí, claro, a gente vai analisando os resultados, a gente vai aprimorando essa estratégia, a gente vai revendo o nosso framework ali da arquitetura, né? De tempos em tempos, para conseguir aprimorar. E o que é importante? Que a gente também, né? Deixei até esse lembrete aqui embaixo, trabalhe, para além da implementação, com uma rotina de testagem. Então, que a gente trabalhe com hipóteses e que a gente vá aprimorando. Então, a gente desenha essa estratégia inicial e pode ser que algumas dessas suposições, dessas hipóteses, não tragam o resultado esperado. E tá tudo bem com isso, é natural. Então, a gente formula novas hipóteses, a gente testa rapidamente e, tendo um resultado, um incremento de resultado, a gente implementa aquilo. Como que eu aconselho a gerir isso, né? A gente definia ali ciclos, né, de testagem, sprints semanais, quinzenais, a gente trabalhar com um backlog de ideias, de hipóteses, sempre ali com um briefing mínimo. Então, qual que é a minha hipótese, como que eu testo ela, qual que é o KPI que eu quero movimentar, qual que é a métrica que eu estou aferindo, qual que é o resultado que eu preciso atingir para validar aquela hipótese, né? Esse daqui é o briefing mínimo. E aí a gente prioriza esse backlog como, né? Como que eu sei qual experimento é mais importante para eu testar ou não? A gente usa ali o ICE Score, né? Que avalia o impacto, a confiança e a facilidade para executar aquele teste. A gente, utilizando esse ICE Score, consegue priorizar, coloca isso em sprints e a gente vai tendo um ciclo contínuo de teste. Quem quiser saber mais a respeito, né? Isso daqui basicamente é o que o Sean Ellis explica ali no Hacking Growth, né? O livro dele, o Sean Ellis que cunhou a expressão Growth Hacking, né? Então ele explica um pouco, né, desse processo de testagem constante para a gente aprimorar resultados. Então, aqui a gente fecha todo esse ciclo de como implementar uma estratégia de inbound bem construída, bem amarrada para o B2C. Lembrando, começa no simples, vejam que aqui, cara, não tem nada de outro mundo, todas as informações que a gente está pegando são informações simples que a gente consegue capturar dentro da própria VTEX, informações simples que o usuário vai fornecer para a gente ali no momento de cadastro básico, nome, e-mail, e que a gente consegue estruturar também dentro de uma stack que não tem nenhum componente ultra complexo, que você vai precisar de um desenvolvedor para conectar, né, para desenvolver ali com base numa API, nada disso, né? A gente consegue trabalhar dentro do básico, mas com uma estratégia bem amarrada e principalmente capaz de trazer resultados reais. Então espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu tinha imaginado, mas acho que a gente conseguiu passar aí por todos os pontos, principalmente mostrar como que se faz o inbound para o B2C na prática, né? Obviamente você vai adaptar isso daqui para o seu segmento, para a sua realidade, eventualmente para ferramentas legadas que você já tenha, considerando o histórico de dados que você já tenha, mas que vai te dar um norte para que você, de fato, consiga implementar um inbound que traga resultados e que você mostre isso, que isso te dê força dentro da sua empresa, para que você consiga cada vez mais ir implementando novas estratégias e desenvolvendo novos canais de aquisição que sejam sustentáveis no médio e no longo prazo, porque no fim do dia é isso que a gente está querendo, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto, até a próxima.